ano do Atlético começou com o técnico Juan Carlos Osório. Com ele, na primeira fase do Campeonato Paranaense, o clube ficou na primeira colocação, na frente do seu rival Coritiba, que ficou em segundo. Então, no jogo das quartas de final, eles iriam pegar o Londrina. No jogo dito, o clube perdeu por 1-0 fora de casa. Então, o Atlético optou pela demissão do treinador colombiano. No dia 4 de março, foi anunciado o novo técnico. O escolhido? Cuca, treinador com experiência. Eis que no primeiro jogo como técnico do time, pelas quartas de finais no jogo de volta, o time começou muito bem, fazendo uma goleada sonora por 6-0 dentro da Liga Arena e se classificando para a próxima fase em um agregado de 6-1. Na semifinal, enfrentariam o Operário. E no primeiro jogo fora de casa, o Furacão conseguiu uma vitória por 2-1. E no jogo de volta, por 1-0. Então chegaram à final, onde enfrentariam o Maringá, que tinham eliminado o Curitiba, rival do Furacão. Então, no primeiro jogo da final, fora de casa, o Atlético abriu o placar aos 78 minutos, ganhando a partida por 1-0. E no jogo de volta, na Liga Arena, eles fizeram um placar de 3-0, se sagrando campeão estadual. No Campeonato Brasileiro, o time estreou contra o Cuiabá dentro de sua casa e ganhou em uma goleada por 4-0. E no segundo jogo, enfrentaram o Grêmio na Arena do Tricolor e perderam por 2-0. Então, chegando à metade do ano, o Atlético tinha empatado várias vezes, vencido apenas 4 e perdido algumas vezes também no Campeonato Brasileiro. Então, no jogo contra o Corinthians, válido pela 11ª rodada, empataram em 1-1 na Liga Arena. Então, um dia depois do jogo, Cuca, juntamente com o Atlético Paranaense, anunciou sua saída, após ter resultados ruins e ter ficado apenas na segunda colocação do seu grupo na Sul-Americana, assim tendo que jogar os playoffs das oitavas de final. Então, o Furacão anunciou a contratação do técnico Martin Varini. Por mais do começo da temporada ruim, a expectativa ainda era boa para o Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, mas o time não correspondeu e acabou ganhando uma partida ou outra, mas tendo várias derrotas e muitos empates. Então, no dia 23 de setembro, após uma partida contra o Criciúma terminada em 0-0, em Santa Catarina, o Atlético optou por demitir Varini. Ele deixou o time em uma situação não muito confortável no Campeonato Brasileiro e foi eliminado da Copa do Brasil para o Vasco, nos pênaltis, na fase de quartas de final, e deixou o time ainda vivo na Sul-Americana, classificado para as quartas, onde jogaria contra o Racing. Então, no dia 24 de setembro, o Atlético anunciou a contratação do técnico Lúcio Gonzalez para o restante do Campeonato Brasileiro. Com ele, o time não rendeu, mais uma vez, e foi eliminado da Sul-Americana, com uma goleada sofrida pelo Racing por 4-1. Já no Campeonato Brasileiro, nos seus primeiros 4 jogos como técnico, ele perdeu para os times de Flamengo, Botafogo, Corinthians e Fluminense. Assim, o Atlético estava em uma situação complicada no Brasileiro. O time voltou a vencer contra o Cruzeiro por 3-0, mas novamente não conseguiu ter resultados positivos e sofreu derrotas para o Vitória e para o São Paulo, ambas por 2-1. Após 4 jogos sem perder, mas com alguns empates, o time perdeu para o Red Bull Bragantino dentro da sua casa, na penúltima rodada. Então chegou para o último jogo contra o Atlético Mineiro desesperado. O Atlético de Minas Gerais que também brigava contra o rebaixamento. O jogo foi na capital mineira, na Arena MRV. E o Furacão estava conseguindo segurar o empate, mas aos 73 minutos, Igor Rabelo consegue fazer um gol que fechou o placar em 1-0. E com a combinação dos resultados, o Atlético foi para a Série B no ano de seu centenário. Apesar do início de temporada bom e ter sido líder do Brasileirão por um tempo no início de maio, o time não conseguiu render mais e acabou tendo muitas trocas de técnico, o que impediu que um trabalho continuasse e os jogadores se adaptassem. O time não contratou ninguém e no ano do seu centenário não jogou o que tinha que jogar e o que jogou nos últimos anos, assim acabando sendo rebaixado de maneira vergonhosa.